minha família. Eu conheci a irmã Lira quando eu estava na missão, em uma determinada área que eu passei. E uma coisa que me chamou muita atenção, ela era a típica mãe dos missionários, né? No sentido de cuidar, se preocupar. Até tinha alguns traços nela que me lembravam a minha mãe também, alguns traços de personalidade. E quando eu conheci a irmã, ela já estava no estágio avançado do câncer, ela já tinha perdido o cabelo, estava bem, às vezes ficava bem debilitada por causa das sessões de quimioterapia. Mas ela não deixava de ajudar os missionários, de cuidar da gente, também de ajudar na obra missionária. Então, às vezes, ela fazia noites familiares e convidava alguns vizinhos ali que ela conhecia que não eram membros para participar. Ela ajudou a gente a ensinar a irmã dela, trazer de volta a irmã dela que estava inativa para a igreja e também batizar a sobrinha dela. Então, ela ajudou a gente a ensinar. Então, ela foi um grande exemplo de fé e de coragem para mim. O legado e o testemunho que aquela irmã deixou eu nunca vou esquecer. Inclusive, uma coisa que me fez admirar ainda mais foi que quando a gente estava lá na missão, eu estava lá em Fortaleza e um filho dela estava em São Paulo servindo missão. E o marido dela contou pra gente que foi logo quando ela descobriu o câncer, mas ele ficou um pouco reticente em ir pra missão e deixar a mãe dele. Mas ela bateu o pé e falou que ele tinha que ir porque era isso que o Senhor esperava dele, que ela confiava que tudo ia dar certo e que eles iriam voltar e ela ainda estaria viva. E aí, quando eu tava lá na missão, o outro filho dela chegou o chamado, e ela já estava bem mais debilitada por causa do câncer, mas ainda assim, ela insistiu para que o filho dela fosse, e ele foi para a missão, e ela falou que ia esperar eles voltarem da missão, tinha certeza disso, que ela ia ver os filhos dela voltando da missão. E isso realmente aconteceu, eles conseguiram, eles serviram lá os 2 anos, e quando eles voltaram, a mãe deles ainda estava com eles, mas infelizmente, algum tempinho depois ela faleceu. Mas a fé, o legado e o exemplo que ela irmã deu a gente nunca vai esquecer. E tem uma música que me faz muito lembrar dela que eu vou cantar pra vocês, que fala assim: porque guardar meus dons pra mim, se eu posso ajudar alguém, sou testemunha do seu grande amor, do milagre. Ponho o futuro em suas mãos, com muita fé e oração. Não fico em paz se da verdade não falar, pois tudo que sou é por causa do amor pelo Salvador. Porque guardar meus dons pra mim, se eu posso ajudar alguém, sou testemunha do seu grande amor. Olá, então, hoje eu trouxe para vocês a história muito legal de meus antepassados, né? E eu tenho boas lembranças, boas recordações da minha família, né? Principalmente do meu vovô, que antes de ele ir, né? Ele gostava de cantar na gaita marchinhas de carnaval pra gente. Eu era muito pequena, mas eu me lembro, foi uma boa recordação dele que eu tenho. E também eu tenho recordação muito boa da minha mãezinha. Ela gostava muito de cantar forró enquanto ela estava limpando a casa, organizando as coisas, ela estava sempre cantando. E o estilo que ela mais gostava era do forró. E também a minha irmã, né, que faleceu em 2016, e ela me deixou uma lembrança muito boa, sabe? E uma recordação que ela me trouxe, assim, ela foi para Santos numa festa da empresa dela e ela ganhou lá de presente um bule. E ela falou que esse bule era delicado e muito bonito e ela gostaria de me dar de presente. E ela pensou em mim quando ela ganhou, que ela achou muito lindo, que achou que combinava comigo e com a minha cozinha e me trouxe de presente. Eu guardo com muito amor. E me recordo sempre dela quando vejo esse bule. E isso é uma lembrança maravilhosa para mim. Fiz muito chá, muita cevada nele para ela, para a gente tomar junto. E ela veio falecer em 2016, mas a lembrança dela vai ficar comigo para sempre. Até um dia, quando nós nos encontrarmos de novo. E é isso, meus irmãos. Eu compartilho essa experiência com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Olá, eu vim aqui falar um pouquinho de algumas coisas que eram importantes, né, para
para esse meu ente querido que já não está aqui, que é a minha mãe, né? Então aqui eu tenho duas coisas que me trazem recordações maravilhosas. Uma delas é o livro de receitas que ela tinha, com 500 receitas, né? E esse livro me traz recordações maravilhosas, porque minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Tudo que eu sei hoje eu devo a ela. E ela era uma pessoa que gostava muito de reunir a família, não só em datas comemorativas, mas como um feriado. Ela fazia almoços, noite do cachorro quente, ela fazia a noite da pizza, onde a gente tinha oportunidade de se reunir todo mundo ali, fazer a massa e fazer os recheios, né? Então, esse livro me traz recordações maravilhosas dos dias que a gente passava juntos. E outro são os livros, né? Minha mãe era apaixonada por livros. Minha mãe era uma pessoa que amava ler e ela gostava muito de Dom Casmurro. Ela gostava muito de Agatha Christie, né? Aqui são só alguns dos livros favoritos dela, né? E esse é o que ela mais gostava, que era O Caçador de Pipas. E todas as vezes que eu chegava na casa dela, quando ela não estava arrumando a casa, ela estava lendo, né? Às vezes ela ia dormir de madrugada, 2:30 da manhã, lendo livros. Então eu tenho uma recordação muito boa de chegar na casa dela e ela tá sentadinha lá no sofá, com a perninha coberta, com os óculos dela, lendo os livros, né? Minha mãe era uma pessoa, não tinha muito estudo, mas ela era uma pessoa muito sábia, porque ela gostava muito de ler, né? Qualquer tipo de livro ela amava ler. Então, ela era uma pessoa sábia, uma pessoa culta, né? Ela sabia de muitas coisas através dos livros. E essas são as duas coisas que me trazem recordações maravilhosas, recordações que eu amo relembrar. Recordações da minha mãezinha, que já está lá do outro lado do véu. Oi, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês a história, uma lembrança de uma pessoa muito querida para mim, minha tia, carinhosamente chamada por tia Marinha, irmã da minha mãe. O nome dela era Maria. É uma pessoa extremamente feliz, carinhosa, bondosa, aquelas tias por quem a gente tem muito amor, né? Juntava todas a sobrinharada para contar história, contar piada, dar risada. Ela era uma mulher muito feliz, mas ela tinha algumas dificuldades, né? Ela queria, digamos que, aproveitar a vida, e por isso ela demorou a aceitar o evangelho, né? Embora ela fosse uma pessoa muito boa, ela não queria papo com igreja, né? Digamos assim. E nós sempre pregamos o evangelho para ela, tentando chamar para a igreja, convidando para ela mudar aquele estilo de vida, mas demorou bastante ela tomar a decisão de tornar-se membro da igreja. Teve uma época da vida dela que ela ficou muito doente, descobriu que tinha problema no coração, e as crises de falta de ar, dor no peito, começaram a ficar intensas, e nós ouvimos falar que algumas pessoas aceitam Cristo pelo amor e outras pela dor. Foi o caso dela, né? Ela precisou sofrer para decidir-se conhecer o evangelho e mudar de vida. E quando ela resolveu receber os missionários, nós marcamos as palestras para ela, e ela decidiu, ela estava tão feliz, né, naquele dia, na véspera de receber os missionários. Ela gostava muito do hino Grandioso És Tu. Ela estava cantando aquele hino alegremente. Minha mãe foi visitá-la naquele dia e ela estava fazendo uma faxina dentro de casa para deixar a casa brilhando para receber os missionários. E ia fazer um lanche para eles também no dia da palestra, né, que seria o dia seguinte. E quando ela estava terminando a faxina, já do lado de fora da casa, lá estava lavando a escada com a escova, para a escada ficar limpinha para os missionários chegarem na casa dela, ela teve um ataque fulminante e faleceu ali mesmo, na escada, limpando, né, para receber os missionários. Foi um momento muito triste, ela deixou nossa família muito precocemente, ela era bem jovem, mas como nós sabíamos do desejo dela de conhecer o evangelho, nós, um ano depois,
fizemos por ela as ordenanças no templo e pelo sentimento que tivemos e a alegria que nós sentimos, nós tivemos a certeza plena de que ela aceitou as ordenanças de salvação e temos o privilégio de tê-la selada à nossa família hoje. Oi, tudo bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma lembrança maravilhosa. Tenho muitas lembranças da minha avó, Mamã Fina. Minha avó Carmen Josefina. Ela é a mãe da minha mãe, minha avó paterna. Ela morreu nesse ano e eu tenho muitas lembranças com ela. Uma delas é quando ela visitava a nossa casa, porque ela é de outra cidade. Ela sempre dava um abraço tão forte, muito beijinho na bochecha e colocava minha cabeça nas pernas dela e ela penteava o cabelo, fazia massagem. Ela sempre fazia isso com todos os netos e os bisnetos. E outra das coisas, uma lembrança maravilhosa que eu tenho é de uma música que ela ama muito. A música se chama Amor Eterno. É de uma cantora chamada Rocío Dúrcal. Eu vou colocar depois para vocês escutarem um pouquinho. E cada vez que eu escuto essa música, eu lembro dela, porque ela amava essa música. Ela fazia aniversário 24 de dezembro e é uma data muito especial, né? No Natal. E eu sei que um dia nós vamos nos reunir novamente e vamos estar juntas. Ela foi um exemplo de paciência, de muito amor, e eu sou grata por ter vivido um tempo com ela. E ela também fazia uma comida dela. Vocês já conheceram um pouquinho através da atividade da outra vez do mais, arepa. Ela ensinava como fazer a massa que ficara do jeito certinho. Ela falava assim: você tem que amassar, e quando você escutar o som, os sons, esse som indica que está no ponto certo e você já pode fazer as arepas. Então, nossa, são muitas lembranças que eu tenho com ela. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Tchau!